Olá pessoal, sou Raul Lobato. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é de extrema importância, de como você pode conquistar aquela confiança do seu cliente já desde o primeiro contato. Dessa forma, conquistando a confiança do cliente, você vai conseguir passar mais autoridade e passando essa autoridade você vai conseguir já desde o primeiro momento fazer com que aquele cliente seja o seu cliente por muito tempo. Ter aquela fidelização do cliente. E a gente vai falar hoje sobre esse primeiro contato, aquela avaliação psicossocial, emocional e espiritual que você tem que ter com o seu cliente, um padrão de respostas que você tem que dar para o seu cliente. Quando o cliente diz oi, como você vai responder? Você vai primeiro ter que se conectar com o seu cliente, e se você se conectar com o seu cliente, você vai conseguir ter tudo que você deseja. Então, quem quer saber sobre esses assuntos, fica aí, que a gente vai dar uma dica atrás da outra, para que você consiga passar o seu conhecimento para o seu cliente de forma natural e para que você consiga, através dessa passagem de conhecimento, ganhar aquele reconhecimento que você tanto almeja, que você tanto deseja, e conseguir os resultados que você quer aí para a sua vida enquanto profissional da fisioterapia, tá certo? Então, primeira coisa, quando o cliente diz oi, tem muita gente, por mais bobo que isso pareça, quando o cliente diz oi, a pessoa não sabe o que responder, né? E a gente não pode ter aquele texto pronto, porque se você tiver aquele texto pronto, o cliente não vai sentir que ele é único, e todo cliente tem que sentir que é único. E essa é a verdade, você tem que passar uma verdade nisso. Você tem que realmente se importar verdadeiramente com o seu cliente. Então, trate-o pelo nome, é a primeira coisa. O nome da paciente é Jennifer. Você pergunta, o seu Jennifer é com dois N's? É com um N só? É com dois F's? Se escreve normal? Anote o telefone do seu cliente, anote o nome do seu cliente, já desde aquele primeiro contato. A primeira coisa que você tem que fazer é perguntar o nome da pessoa, se conectar com as pessoas pelo nome, porque o nome é uma das coisas mais importantes, é uma das coisas mais chaves que existem para aquela pessoa. Então, eu sou Raul, então eu adoro esse nome. Eu adoro quando as pessoas falam, me tratam pelo nome. E você também. Então, você não adianta falar com a Janaíne e chamar ela de Janaína, né? Você não pode tratar, por mais pequena que seja a diferença, um E faz uma grande diferença para a pessoa. Então a Mariana, você tem que chamar de Mariana, você não pode chamar de Mariane. E por mais que isso pareça bobo, a gente não pode tratar as pessoas dessa forma. Esse é o primeiro quesito. Então, primeira dica, tratar o paciente pelo nome, tá certo? A pessoa fala com você, ela no começo ela nem quer, às vezes, ela nem passa na mensagem o que precisa disso. Você tem que ler isso, isso tem que estar nas sublinhas. Então, a pessoa vai falar com você, eu quero saber como é que eu faço para marcar uma consulta. E aí, às vezes, a pessoa nem tem um nome lá no WhatsApp, ela nem sabe que a gente vai olhar para isso. Então, pergunta, bom dia, boa tarde, qual é seu nome? Se você demorou para responder, porque estava em atendimento, isso ocorre demais comigo, eu só vou responder minhas mensagens no final da noite ou no começo da manhã do dia seguinte, depende do cansaço que você esteja, né? Então, quando você recebe aquela pergunta, mesmo que a pessoa não tenha dito o nome, mesmo que você não tenha visto o nome, primeiramente, olá, qual é seu nome? E aí, quando a pessoa diz o nome, aí você pode ter a oportunidade de se conectar com aquela pessoa. Boa tarde, dona fulana. Ou boa tarde, dona Maria. Boa tarde, seu José. Desculpa pela demora. Eu realmente só estou conseguindo responder agora as minhas mensagens. Se conecta com a pessoa. E aí você vai falar aquele texto que é um texto que você vai falar para a pessoa. Você pode ter um modelo na sua cabeça, mas no áudio ou numa mensagem, o nome da pessoa ela tem que aparecer. Eu costumo fazer isso por áudio, tá? Então olha mais ou menos como é que eu faço, né, a minha mensagem. Vou te dar um modelo, que é um modelo que a gente ensina, e aí depois você pode botar aqui também nos comentários o que é que você achou, ou então como é a forma que você faz aí na sua casa, é ótima, eu também gosto de saber disso. A gente está sempre aprendendo.
Então a dona Maria falou comigo, mas ela não disse o nome dela. E aí, Raul, eu estou querendo falar com você, como é que a gente faz para marcar uma consulta? Oi, bom dia, qual é seu nome? Aí ela fala, Maria. Então, sou dona Maria. Essa primeira consulta, sessão, ela envolve 2 etapas. A primeira parte é uma avaliação psicossocial, emocional e espiritual que a gente faz. E uma aspas para que eu vou falar para você que está me ouvindo agora, isso a gente faz através de questionários validados, né? São mais de 10 quesitos que a gente consegue avaliar inclusive hoje, por incrível que pareça, a garra é um dos principais aspectos, aquele envolvimento que o paciente vai ter, aquela força de vontade que o paciente tem, é um dos principais aspectos para saber, inclusive, se ele vai continuar e se ele vai aderir ao seu tratamento. Você já pensou nisso? Você pode avaliar aquela força de vontade que o paciente tem por um questionário validado pela ciência. Um dos questionários mais usados hoje é o SF36, mas a gente tem um modelo para fazer isso, né? Você consegue avaliar, você consegue nivelar os seus pacientes para saber em qual nível ele está, tem um parâmetro de evolução, porque a ciência ela se baseia nisso, em parâmetros. Então, boa tarde, bom dia, dona Maria. A gente faz essa primeira sessão ou consulta em 2 etapas. A gente faz primeiro essa avaliação psicossocial, emocional e espiritual, que é numa plataforma que eu vou enviar o link para a senhora. E a nossa segunda sessão demora, a continuação dessa primeira sessão, ela demora ali cerca de 2 horas, né, em consultório, por isso ela custa tanto, né? Aqui a minha sessão ela está custando a primeira R$290, eu não sei quanto está custando aí a sua, você pode me falar, isso varia muito, a gente está aqui falando do Nordeste, né? Então, para cá, uma sessão que tem um valor acessível, mas é um valor que é um alto um pouco para a maioria das pessoas daqui, né? Mas aí, dependendo da sua região, dependendo do público que você atenda, você consegue cobrar um pouco mais caro. Mas você tem que dizer já isso também nessa primeira sessão, nesse primeiro áudio, nessa primeira comunicação. Porque você passa para a cliente a forma de avaliar, você entrou em contato com ela, você falou com o nome dela e aí ela já se sente mais valorizada. Então você fala que essa primeira sessão você está buscando, que é o que a gente faz quando a gente dá o curso da origem da dor, a gente busca falar para o nosso aluno que ele tem que avaliar tudo desde a causa, porque não adianta a gente estar enxugando só os sintomas, a gente tem que tratar a dor desde a origem. Então é por isso que a gente está aqui. E isso você tem que falar no primeiro áudio. Então essa avaliação ela é um pouco mais demorada, porque a gente tem que buscar tratar a dor desde a origem. A gente não pode ficar só enxugando os sintomas. E para isso a gente precisa dessa avaliação mais completa e mais profunda. E aí a gente vai seguindo a partir dessa linha. Então, o primeiro oi é muito importante, tá certo? Uma coisa que eu fiz um grupo de notas aqui para poder ficar lembrando e vou falar para você que o ponto mais importante desse meu grupo de notas, nessa primeira etapa, seja gentil, você sorri. Por um áudio a pessoa consegue escutar o seu sorriso. Isso aí não é bobagem. Você tem que sorrir, você tem que se conectar com a pessoa. Então, a primeira dica, se conectar verdadeiramente com o seu cliente, falando o nome dele, o nome correto dele, tá? Falando tudo sobre o seu atendimento, a sua forma de atendimento e deixando claro no final a mensagem de qualquer dúvida, a senhora entra em contato comigo, que aí a gente vai tentando clarear essas questões que a senhora pode vir surgindo daqui para lá, tá? E uma coisa também que eu vejo muito importante é que você tem que ter os seus horários estabelecidos, sabe? A pessoa não pode ficar desmarcando os atendimentos. Então, hoje existe uma dica, se você não usa ainda, se você não tem ainda um prontuário eletrônico, existe uma agenda gratuita, a agenda do Google. É uma ferramenta que a gente utiliza que é muito fácil de utilizar, você só precisa do e-mail, nem precisa ser um e-mail do próprio Google, você pode se cadastrar com um outro e-mail, mas você tem que baixar essa agenda, você tem que estabelecer lá os seus horários de agendamento, afinal todo mundo tem coisas para fazer, você tem que colocar na sua agenda tudo que você vai fazer. Você tem que botar os seus horários lá, você tem que ter definido os horários que você vai tomar café da manhã,
você tem que ter definido os horários que você vai almoçar. É importante, antes de cuidar do outro, a gente precisa cuidar primeiro de nós mesmos. A gente não tem como querer oferecer saúde sem a gente cuidar da nossa própria saúde. Então você tem que ter os horários da sua refeição, se você faz sua refeição, você tem que ter o horário lá para fazer sua refeição. Se você não conseguir acordar mais cedo, você tem que ter um horário livre na sua agenda para cozinhar, para poder se dedicar a você mesmo, à sua atividade física. E você preenche primeiro esses horários, tá? Depois que você preencher esses horários, você vai ter os seus horários de atendimento. Os seus horários de atendimento, a partir disso, é que você vai retirar o preço da sua consulta, o valor que você precisa para se manter bem, né? A gente ensina no Origem da Dor como você também pode, numa segunda etapa, receber aquilo que você espera, né? Ganhar aquilo que você pretende ganhar. Porque quando a sua avaliação fica mais profunda, quando o cliente está em contato com você, aí ele sente confiança que você é aquele profissional que tem o conhecimento para tratar as doenças dele, então tudo fica mais fácil. Então você consegue realmente passar verdadeiramente que conhece os caminhos do tratamento, que você conhece os caminhos, a origem da dor que ele está sentindo, e aí você consegue tratar profundamente. Hoje, só para você ter ideia, esses questionários que a gente faz, essas primeiras avaliações, a gente já tem, inclusive faz parte do meu projeto de doutorado, como você pode avaliar as dores através do emocional. E uma ansiedade hoje, uma depressão hoje, a gente sabe que pode causar muitas dores em um local muito específico do corpo, ali naquela região da torácica alta. Então, se você chega e avalia um paciente, ele tem um nível de ansiedade 10, ele tem um nível de estresse 10. Não adianta você querer fazer um tratamento sem estimular o parasimpático dele. Você tem que estimular o parasimpático no final. O cliente ele tem que sair de lá relaxado, ele tem que sair de lá com aquela sua dica. Você vai conseguir tratar o cliente 24 horas por dia. Já imaginou? Você já imaginou tratar o seu cliente 24 horas por dia? O cliente está dormindo, ele vai lembrar de você. Ele está comendo, ele vai lembrar de você. Se ele está no trânsito, ele vai lembrar de você. Olha só que legal. E ele vai lembrar de você e ele vai ser um cliente que vai querer saber informações novas todo dia. Porque a sede do espírito, aquela vontade que a gente tem de explorar, ela vem da vontade do espírito de ter o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você passa para aquele seu cliente, mais então ele vai ficar seu fã, mais ele vai querer saber, né? É aquela água que ele vai beber e ele vai ter sempre uma outra água nova para beber. Ele vai encontrar em você uma fonte. Então, se o seu cliente encontrar em você uma fonte de conhecimento para que ele melhore a vida dele, para que ele melhore a saúde dele, porque a gente fala disso, pessoal, a gente fala de saúde antes de tudo, né? A gente deixa doença para outros profissionais. A gente tem que falar sobre saúde, tá? E isso começa no primeiro contato, começa no primeiro momento, em fazer o cliente se sentir bem. A saúde, ela principalmente vem, antes de tudo, da mente, né? Quando a pessoa ela vai livrando a mente, ela consegue libertar o corpo, libertar os maus hábitos. E a gente não pode fazer isso de acordo com o que a gente olha na televisão. A gente tem que fazer isso com um respaldo científico. Hoje já existem muitos e muitos questionários, como você pode validar isso antes mesmo da sua primeira sessão, antes mesmo da sua primeira consulta, tá certo? E através disso, você vai ter cada vez mais o respaldo e aquela garantia de que vai estar fazendo o máximo e entregando o máximo, o seu máximo para o cliente, tá certo? Então, você depois que preencheu toda a sua agenda, com aqueles horários que você precisa para seguir sua vida, para tocar bem sua vida, para tocar bem sua saúde, então é a hora de você responder o cliente. Olha só como é diferente você dizer, o cliente diz oi, né? Você está começando a carreira agora, vamos dizer que a pessoa saiu da faculdade, ou tem alguns anos de faculdade, teve um problema, parou de atender, divide ali com a agenda com hospitais. Olha só como é diferente dizer. A dona Maria pergunta, eu quero uma sessão para essa semana, qual o horário que você tem? Ah, não, você que sabe, pode marcar segunda, terça, quarta, o dia que você sabe, o dia que você quiser.
Olha só como é diferente você dizer, olha, me passa, Dona Maria, os seus melhores dias e horários e a gente vai achar um horário que seja comum a nós dois. Depois que a gente achar um horário que seja comum a nós dois, a gente faz isso rapidinho, a gente marca essa primeira sessão e eu lhe passo as orientações para essa primeira sessão com relação a vestuário, com relação a tempo de deslocamento, aos horários de agendamento e lhe passo esse primeiro teste para que a senhora consiga já responder até um dia antes da nossa sessão, tá bom? E aí a pessoa já vai saber que você é uma pessoa organizada, no mínimo organizada. Você tem aqueles dias estabelecidos, você tem aqueles horários que você pode fazer o seu agendamento e não é qualquer dia. Né? Por mais incrível que isso possa parecer para ela, para você, que pode estar achando que é uma bobagem. Às vezes a pessoa acha que é uma bobagem, mas o paciente vai achar isso bom, vai achar isso incrível. E aí você consegue, através disso, passar já um pouco de sua organização. Então, defina os seus horários na agenda primeiro e aí você vai passar, depois que ela diz, eu prefiro um horário terça à tarde. Terça à tarde eu só tenho às 14 e às 18 horas ainda disponíveis. A senhora pode algum desses horários? Aí ela vai dizer qual horário. Você tá, eu prefiro terça à tarde. Ela vai dizer. Olha só como é diferente. Eu prefiro terça à tarde. Terça à tarde. Qual é o horário que a senhora quer? Olha só que solto isso, que vago. Olha só que vago. Mas se você falar, terça eu só tenho os horários de 14 e de 18. Olha só como fica mais preenchido, como fica mais bonito. Né? E aí quando a pessoa fala, eu quero o horário de 14 horas. Ainda corre o risco dela agendar e não ir, não comparecer à sessão. Como é que ela pode se sentir numa obrigação maior ainda? É simples. Só você falar, me passe então o seu nome completo para eu fazer o seu agendamento e aí eu vou passar aquelas primeiras orientações que eu lhe falei. Quando a pessoa passa o nome completo, ela já sente aquela responsabilidade. Aqui, alguns pacientes, quando o paciente tem assim, algum costume que a gente já sabe de não ir para a sessão que marca, a gente já pede a metade do valor da sessão adiantado. Né? Hoje existe muita facilidade, transferência bancária, Pix, mas se você faz isso, tem que ter num contrato, num modelo, pelo menos uma imagem que você passe para ele, dizendo que aquele valor ele não é ressarcível, né, pela sua hora. Ou seja, existe um cronograma que você tem que fazer isso, um contrato em cima de qual você pode fazer isso. Você não pode fazer isso sem explicar para o paciente, você tem que explicar para ele. Né? Isso é muito comum hoje, pessoal, por causa do nível de ansiedade que as pessoas têm. As pessoas elas têm uma ansiedade tão alta que elas pulam etapas. Então, às vezes, não é por maldade, a pessoa não está ali deixando de comparecer à sessão por maldade. Ela simplesmente acha que já cumpriu aquela etapa, que só o fato de agendar com você, às vezes ela já acha que está fazendo alguma coisa pela saúde dela. Então, às vezes, a primeira coisa, quando a pessoa chega com aquele nível de ansiedade 10, depois, no outro momento, eu vou falar para vocês como a gente avalia isso. Naquele nível de ansiedade 10, você tem que primeiro frear ela. Você nunca vai conseguir tratar um paciente desse, livrar um paciente desse de uma dor, se você não ativar o sistema parasimpático, se você desativar principalmente o sistema simpático. Você nunca vai conseguir. Os gânglios do sistema simpático, eles estão ali na região tóraco-lombar, né? Enquanto os gânglios do sistema parasimpático, ele está ali na região crânio-caudal. Então, só daí a gente já tira que quando o sistema simpático está muito estimulado, quando o sistema simpático está hiperestimulado, as dores elas vêm na região tóraco-lombar, né? Isso aí é uma coisa que cientificamente já comprovada, a gente tem como avaliar isso, a gente tem como pautar isso. E você sabia ou você sabe como avaliar o sistema simpático e parasimpático do seu cliente? Você sabe ou você sabia como esse tipo de dor pode influenciar, como esse tipo de tônus muscular pode influenciar na dor do seu paciente? Então, tudo isso é questão para esse primeiro contato. Olha só a quantidade de coisas que a gente pode falar de um primeiro contato com o cliente. Isso o cliente só disse oi para você, só perguntou para você como é que você vai fazer o agendamento, como é que ele pode fazer o agendamento dele. E aí olha só o tanto de dica valiosa, o tanto de conexão que você pode ter com o seu cliente, né? Porque hoje tanto os profissionais sofrem com ansiedade quanto os clientes sofrem com ansiedade. Então às vezes você tem na cabeça que está tratando o paciente bem, mas depois você vai olhar aquelas mensagens, você se acha frio, você acha que poderia melhorar em alguma coisa.
Então, se você quer melhorar em alguma coisa, pode reassistir essa aula e essas informações que eu passei para vocês quantas vezes você quiser. Mas, por resumo, assim, saiba que conecte-se verdadeiramente com o seu paciente, sorria, até mesmo no áudio. Você tem que sorrir, você tem que falar sorrindo, num áudio, passando aquela mensagem de paz, que é o que o seu cliente vai esperar encontrar em você. Você é um terapeuta, você não pode tratar ele com ansiedade. Essa questão de energia, essa fluidez da energia, ela passa e a gente não pode deixar essa energia ruim passar para o nosso cliente. Então, reassista essa aula, saiba o nome do seu cliente, anote, baixe a agenda, uma agenda eletrônica. Hoje não existe mais, você não pode estar com o seu cliente falando no celular. Isso aqui é um documento, isso aqui tem que andar com você o tempo inteiro. Se o seu celular anda com você o tempo inteiro, sua agenda tem que estar com você o tempo inteiro. A dona Maria falou com você, eu quero saber como eu faço para marcar um horário com você. Você, dona Maria, quando eu chegar em casa, eu vou pegar a minha agenda, que eu deixei, hoje eu esqueci. Então, eu deixei minha agenda no consultório. E aí, você vai perder um cliente, você vai tratar um cliente. A pessoa não gosta de ser tratada assim, ela gosta de ser tratada prontamente. Você atrasou para responder mensagem, às vezes ela nem liga, mas se você disser para ela que não vai atendê-la naquele momento, com um oi, com uma mensagem, com uma tonacidade de voz, com um timbre amigável, se você não vai atender ela, pelo menos de alguma forma, aí sim, aí você perde o cliente, você corre o risco de perder o cliente. Então, ande sempre com sua agenda. Defina os seus horários, os horários que você tem para atender. Quando você for falar com o cliente, passe aqueles horários fechados. Você não vai passar turno, você vai passar os horários fechados. Eu tenho tal horário disponível, tá? E aí você vai começar a explicar para o paciente como funciona a sua primeira sessão, como funciona a sua primeira consulta, falando o nome do paciente. Só quando eu vou passar as minhas orientações para a pessoa ir para a primeira sessão, que eu passo um flyer, que eu passo uma arte desenvolvida. Mas isso aí o cliente já está conectado comigo. Então ele vai saber sobre os agendamentos, ele vai ter algumas informações importantes sobre você, para que ele não chegue para você como aquele paciente que vai ser atendido por home care, que o profissional vai à casa dele sem nenhum tipo de conhecimento. Ali é difícil se conectar com o paciente naquele tipo de modelo de atendimento. Você tem que já chegar com uma história para o seu cliente. E aí você passa aquilo só num momento mais adiante. Você passa esse tipo de flyer, esse tipo de documento mais adiante. O cliente já está agendado, já está conectado. E aí na véspera você só lembra, né? Temos um horário agendado, só quero confirmar o nosso horário que está agendado para amanhã. Está tudo certo. Lhe aguardo. Rever se você passou realmente o endereço para o paciente, que é interessante. Às vezes eu não atendo telefone quando eu estou em consulta, quando eu estou numa sessão. E aí já pensou o paciente perdido no meio do shopping, sem saber qual é a sala, sem saber qual é a torre que você está atendendo? Olha que chato. Então você tem que passar antes. Essas informações a gente passa antes, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado aí. Essas informações eu acho extremamente valiosas e foi só o primeiro contato, cara. O primeiro contato. Então olha só o tanto de coisa legal que a gente tem para descobrir a partir de agora.